Animal. Eu percebi isso, né? Eu tava até comentando aqui no começo do episódio que eu escutei o seu episódio com o Juliano, né? Do Ayahuasca. Aham. E eu vi que você também tem esse lado espiritual também, né? Ou você começou a buscar isso depois de um tempo. E eu sempre fui um cara... Eu não comento muito isso, não fico... Porque é uma coisa já um pouco mais lúdica e as pessoas não entendem muito bem. Não conecta, né? Não conecta, exatamente. O cara às vezes está muito no materialzão aqui na vida do dia a dia que o cara esquece que existem coisas maiores do que isso, que muitas vezes mudariam completamente a vida dele para melhor, né? E qual que é essa sua ligação assim com o espiritual? Quando que isso começou a surgir? Como é que isso veio? Cara, o mundo espiritual sempre foi muito presente na minha vida. Mas teve um marco que mudou muito, que foi quando eu conheci a minha mulher, a Renata Spalletti, que ela estudava muito dentro, não fora. Uhum. Ela é muito boa executiva. Ela, cara, já está no 2º livro. Admiro muito ela, mas ela tinha um negócio que eu não entendia. Ela falava de umas coisas que eu não entendia. A gente tinha até dificuldade de conversar sobre alguns assuntos, porque ela estava em outro nível. Ela estava aqui, eu estava aqui. E às vezes não conectava. E aí, ela falava de um negócio chamado autoconhecimento. E, cara, autoconhecimento, para mim, era um negócio tão abstrato. Era um negócio assim, então, cara, o que é autoconhecimento? O que eu faço para ter autoconhecimento? Cara, eu me conheço, óbvio que eu me conheço. E aí, ela despertou isso em mim. Uhum. E um dia eu fui fazer o Processo Hoffman. O Processo Hoffman, cara, é o curso de autoconhecimento mais antigo do mundo. Eu tenho contato com eles, eu devo fazer agora no final do ano. Você vai fazer o Hoffman? Vou. Você vai me dizer o que você vai, o antes e depois, cara. Assim, eu não conheci uma pessoa que fez o Processo Hoffman que falou, cara, não foi a coisa mais impressionante que eu fiz na minha vida. O Processo Hoffman foi a coisa mais impressionante que eu fiz na minha vida. De longe. Por quê? Você sai do, eu me conheço, para você entrar no Processo Hoffman. São 7 dias de imersão. Você desconecta do mundo, tá? Sem você celular, entrega o seu celular, você entrega tudo que te distrai. Você não pode nem ler livro. Não pode nem meditar. Por quê? É você com você mesmo. É você o tempo inteiro, cara. Do momento que você acorda ao momento que você vai dormir, tem exercícios o tempo inteiro. E esses exercícios, a forma como o processo é orquestrada, ela foi sendo otimizada ao longo de 50 anos. Então, cara, o processo já teve N formatos. Hoje, ele está no formato ideal. Eu entrevistei a Heloísa Capelas, que é a maior autoridade em processo Hoffman aqui no Brasil. É a loira, né? Exatamente. Eu vi alguns vídeos dela. Ela foi minha professora, ela é uma pessoa, cara, genial, brilhante. Quando eu fiz o processo Hoffman, cara, eu era um cara que teve a típica educação machista brasileira. Uhum. Homem não chora, homem não passa por dificuldades, você está tendo problema, engole o choro e segue em frente. A minha vida inteira foi assim. Então, cara, os problemas que eu vivia, eu escondia. Eu nunca tinha problema. Tava para debaixo do tapete, fingia que estava tudo bem. Exatamente. E quando eu conversava com a Renata, ela falava, mas você não tem problema? Eu falava, que problema, cara? Você que é complicada, eu não tenho problema. Quando eu fiz o processo Hoffman, cara, que eu comecei a entender que eu era um poço de problemas. Abriu a torneira. Eu comecei a perceber que, cara, eu vivia uma ilusão. Só que o processo Hoffman, ele vai um pouco além, tá? Ele te permite entender que a nossa formação de criança, ela é uma fase fundamental da vida de todos os seres humanos. Uhum. O 0 aos 7 anos, cara, é uma fase fundamental da formação do nosso cérebro. E a criança, ela aprende por observação, muito. E o nosso cérebro, cara, tem uma capacidade de armazenamento de informação muito grande. A gente não esquece as coisas estão lá. Principalmente tudo que virou hábito. No subconsciente também, principalmente. No subconsciente, exatamente. Então, cara, tudo que a gente faz hoje não é seu. Algumas coisas são, mas muitas não são. Não tem problema você continuar agindo dessa forma, desde que você tome consciência de quem, na verdade, é essas coisas. Então, não é coincidência, não é DNA, quando você vê um pai que foi alcoólatra e batia na mãe, e o filho cresce, se desenvolve, se torna alcoólatra e bate na esposa, e esse ciclo continua e se perpetua, não é DNA. Isso é a criança que aprendeu no subconsciente dela
que bater é uma forma de amor. Tem toda uma teoria por detrás disso, tá? Então, o autoconhecimento para mim, cara, foi um negócio que foi tão impactante que eu falei, eu preciso ir mais fundo. Então, eu fiz processo Hoffman, eu fiz o master do processo Hoffman, eu estava para fazer o doutorado ali na pandemia, cara, meio que emperrou. Eu tomei ayahuasca, eu comecei a fazer coach, hipnose, eu comecei a me envolver em tantas coisas que trazem o autoconhecimento, cara, que eu comecei a perceber o quão insignificante nós somos, o quão irrelevante muitas das coisas que a gente vive são. Eu comecei a entender o porquê das coisas na minha vida. E, cara, isso começou a me trazer uma calma, uma paz, uma serenidade, um entendimento melhor da minha vida e do mundo, sabe? E a ayahuasca, cara, ela assusta muitas pessoas, porque as pessoas falam, é uma droga. Pô, isso daí, cara, isso daí já teve gente que morreu, já teve gente que ficou doida e tal. Cara, são 2 plantas. É uma substância absolutamente segura. Existe, sim, uma pesquisa que é importante ser feita da sua vida para saber se você pode tomar ou não. A ayahuasca, cara, ela coloca o seu corpo numa sintonia que você começa a receber mensagens. A gente diz que a ayahuasca é como se fosse uma mãe. Esse local que eu frequento, que chama-se SEDA, Sociedade Espiritual Divina Ayahuasca, é um processo meditativo. Então a gente entra lá, a gente toma a dose de ayahuasca, você deita num colchão e você começa a meditar. No processo meditativo, em algum momento a força se manifesta. O que é a força? É quando você começa a ter uma substância que nós já temos no nosso corpo, em exposição no nosso corpo. E aí a sua consciência, ela expande. E você começa, cara, a ver filmes. É difícil de explicar, mas você começa a ver filmes passando na sua cabeça de tudo que você vive, viveu e tudo que você precisa enxergar. Eu lembro que eu levei um amigo, ele não sabia muito o que esperar, eu fui explicando para ele. Cara, na hora que ele saiu tão abalado, tão chocado, que ele falou, cara, eu entendi muitas coisas, cara. Eu entendi o quanto minha mulher faz por mim, o quanto eu estou vacilando no meu casamento, o quanto isso daqui que eu estou fazendo é importante. Cara, ele começou a entender coisas que ele não entendia antes. Então como é que você explica um negócio desse, cara? A ayahuasca hoje, cara, está sendo estudada, os psicodélicos, LSD, psilocibina, que é cogumelo, a ayahuasca está sendo estudada, está sendo cogitada como um dos maiores progressos da indústria farmacêutica, porque ela consegue reverter cenários que hoje a indústria farmacêutica não consegue. Eu conheço um rapaz no Guarujá que usa ayahuasca para tratar dependentes químicos. Você entra, você faz um tratamento com ayahuasca e você sai limpo, você sai não querendo ver droga nunca mais na sua vida. Ô, louco. É impressionante, cara, porque você começa a enfrentar os seus demônios, você começa a entender o porquê que você entrou nas drogas, o que a droga te traz, o que você sente quando você usa a droga e por que isso é positivo na sua vida, o que traz de... Cara, as pessoas saem com um entendimento completamente diferente quando entraram. A taxa de sucesso no tratamento dessas pessoas é surreal. E a mesma coisa, cara, tem acontecido para um dos maus da humanidade, que é a depressão. Então, o psicodélico, cara, tem ajudado em muitas dessas vertentes. E, cara, a gente precisa estar de cabeça aberta. Muitas pessoas têm cabeça fechada. Pô, estamos falando aqui... Cara, já recebi várias críticas. Pô, você está incentivando o uso de drogas. Cara, eu não estou incentivando o uso de drogas. Eu estou incentivando a ciência. Porque é a ciência que está estudando isso, sabe? E quem aprovou o uso da ayahuasca aqui no Brasil, a União do Vegetal, que é uma das casas que fazem uso, foi a que conseguiu a liberação nos Estados Unidos, é a única que conseguiu a liberação nos Estados Unidos. Cara, o FDA, a Anvisa, cara, são órgãos altamente, cara, engessados, regulados. Eles aprovaram, não foi à toa. É porque é uma substância, cara, confiável. Existem dezenas de milhares de pessoas no mundo que fazem uso semanal dessa substância. E tem estudos e mais estudos científicos que comprovam uma série de coisas aqui que a gente está falando, sabe? Engraçado que a galera está cada vez descriminalizando mais a maconha
E aí o ayahuasca, a galera dá uma torcida de nariz, assim, parece que... Eu fiquei bem curioso, acho que talvez não seja o momento ainda, né? Porque, enfim, eu sou muito aberto para tudo, a gente na minha família já frequentou tudo quanto é tipo de religião, espírita, kardecista, umbanda, católica, evangélica, enfim. E já fiz ali... já fiz tanta coisa, cara. Já fiz regressão, hipnose, um monte de coisa. Já fiz um monte de coisa. Autoconhecimento, né, cara? Por incrível que pareça, assim, a que mais me tirou peso que tava de ombro, assim, eu tava numa época que eu tava meio depressivo, assim, eu queria entender. Eu falei, cara, minha vida tá tão boa, as coisas estão tão acontecendo, tá tudo tão perfeito, por que que eu tô nesse limbo, né? Por que que eu tô entrando nesse negócio? E aí foi a regressão que eu fiz de vidas passadas e tal. Até vai ter muita gente que vai achar isso um puta de uma baboseira, mas, cara, isso foi tão positivo assim, cara, minha vida melhorou tanto. Então, eu acho que vai chegar um momento que eu vou também experimentar o ayahuasca. Eu tenho um grande amigo meu, o Fi, hoje ele tá morando na Austrália, a gente não tem mais tanto contato como tinha antes, mas ele foi meu melhor amigo durante muito tempo e ele frequentava muito o ayahuasca. A primeira pessoa que eu ouvi falar na vida foi dele. E eu concordo que eu escutei meio assim, pô, Fi, que é isso aí que você tá fazendo aí? Você vai lá, usa um negócio? O que é, né? Mas depois aí eu, né, antes de julgar e tal, eu fui tentar entender melhor o que foi aquilo. Então, é uma coisa que eu tenho curiosidade de saber também. Cara, todo mundo tem que ter seu momento, sabe? Uhum. Cara, na hora que você começa a entrar, você começa a ver que existem muitas outras coisas. O conhecimento indígena, porque essa substância veio dos índios. Uhum. Os índios da floresta amazônica, cara, detêm um conhecimento, cara, tão profundo sobre as plantas que a gente não tem. Se você começa a entender a história da ayahuasca, você começa a entender, cara, que não pode ter sido por tentativa e erro, porque a ayahuasca ela é uma composição de duas plantas. É uma combinação, né, química de uma raiz e de Exatamente. O outro o que é? Uma planta? É uma folha. Ah, uma folha. É uma folha. A chacrona é a folha que tem a substância. Essa substância é a responsável por trazer a força. Mas se a gente ingere somente essa folha, a substância da chacrona, o que acontece? O nosso corpo, ele produz uma enzima que anula essa substância. Então, você juntou a folha da chacrona que tem a substância, você juntou a raiz que tem uma enzima que neutraliza a nossa enzima. Então, permite que esta substância da folha entre na nossa corrente sanguínea. Aí eu te pergunto, quantas plantas e quantas raízes existem no mundo? Milhões. Como é que a gente conseguiu chegar na composição dessas duas? Essa foi a pergunta que eu fiquei fazendo durante o episódio inteiro que você gravou com o Juliano. E aí depois ele respondeu, né? Ele respondeu. Cara, isso aí a gente acredita que é o divino, porque realmente se não for o divino, qual a chance dessas duas combinarem sem querer e alguém tomar um chá disso, né? Você vê que nas tribos indígenas você sempre tem um mestre espiritual, né? Você sempre tem o mestre que conduz. Eles sempre tiveram uma conexão com o superior, sempre tiveram. E as substâncias, cara, são feitas de uso milenar. Foi descoberto, cara, recentemente, uns 2, 3 anos, uma bolsinha, provavelmente algum mestre espiritual, que fazia uso dessas substâncias. Então, cara, esse conhecimento, ele foi se perdendo ao longo do tempo. Mas a gente precisa resgatar a nossa conexão com a natureza. A natureza, ela provê o alimento pra gente, ela provê também a nossa estabilização e ela pode prover muito mais, muitas curas. Muitos dos problemas que a sociedade tem no mundo de hoje são problemas psicológicos, mentais. Eu concordo 100% com isso. A gente teve recentemente uma perda na família por câncer, né? E eu acho que o câncer é o maior indicador disso. Eu acho que são várias coisas que vão acumulando na sua vida que você não consegue lidar, muitas vezes não tem nem conhecimento e isso estoura em algum órgão, ou em vários, né? Isso vai se transformando de fato numa doença física. Eu acredito muito na questão dos 5 corpos, né? O energético, o espiritual e assim, eu tenho plena consciência, isso para mim é muito claro, de que essas doenças elas vão se acumulando nesses outros corpos até chegar no último, que é o nosso físico, que teoricamente é só vamos dizer, uma carcaça emprestada que a gente tem aqui para passar a vida e isso vai vir parar aqui, né? Assim como você, eu também, eu me formei como hipnólogo, né?
Só que eu me formei porque eu queria, primeiro, ter autoconhecimento. 2, entender como eu poderia me potencializar como líder. Essa é a minha principal função. Então, eu quero saber, cara, como eu posso ajudar as pessoas. Mas eu fiz um episódio no Excepcionais que uma hipnóloga chamada Érica Yumi, que se formou comigo, eu acompanhei toda a trajetória dela, cara. A vida dela inteira, ela sofreu de depressão. Testou tudo que você puder imaginar. Tudo, cara. No dia que ela caiu na hipnose, foi o dia que eu estava lá. E eu vi o processo de regressão dela. Eu participei. Eu vi ela lutando com os demônios dela na regressão dela. No dia seguinte, essa mulher estava completamente diferente. O curso durou diversos dias, né? Ao longo da semana, essa mulher se transformou. Ela mudou a vida dela inteira. Ela era uma arquiteta de mão cheia, bem resolvida. Ela largou tudo porque ela falou, eu quero aprender isso, porque eu quero ajudar pessoas que, assim como eu, estão passando por isso. E ela me ensinou um negócio que eu não tinha conectado no curso. Que ela falou assim, Marcelo, a gente precisa entender que tudo que acontece ao nosso redor tem uma consequência. Tudo. Às vezes é positiva, às vezes é negativa. Então a gente começou falando o papo aqui de equilíbrio. Cara, imagina que você começa a entrar num ritmo de trabalho mais tenso. Puta, tô trabalhando, tô indo bem lá. Cara, mas isso tá pesando. Cara, eu tô começando a ficar com um pouquinho de ansiedade. Eu tô começando a questionar se é isso que eu quero pra minha vida. Mas, cara, preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, preciso sustentar minha família, tem meus filhos. E aí você continua. Ou seja, você percebeu o sinal, mas você não escutou, não conseguiu reagir. O que o seu corpo vai fazer? Eu preciso te proteger. Eu preciso parar com essa influência negativa que está te derrubando. Então, o seu corpo começa a fazer o quê? Produzir hormônios que vai fazer com que você seja forçado a parar. A depressão, ela é o seu corpo entendendo que existe algo te fazendo mal, que você não conseguiu escutar, e ele está falando assim para você, cara, você não vai ter força de sair do quarto, você não vai ter força de sair da cama. Por quê? Porque você precisa se curar. Então, nada do que acontece no nosso corpo fica sem explicação. A depressão, ela tem uma razão, só que a gente não tem a habilidade, às vezes, de perceber ou de parar de ter essa influência negativa. Então, cara, o nosso corpo, ele começa a reagir. Você não escutou? Cara, ele vai te derrubar. Ele vai fazer alguma coisa para você acordar e perceber, caramba, tem algo errado, eu preciso mudar meu estilo de vida. O corpo é muito inteligente, né? A gente que muitas vezes não presta atenção nisso, né? Acho que essa é a verdade, né?